Assalamu alaikum, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos. Hoje falaremos em resumo o que é o Islã, quais os pilares que alicerçam a religião, para que as pessoas tenham um pouco de conhecimento e não formem a convicção no que a mídia passa, e sim de fontes verdadeiras, fidedignas, do que é essa religião mal compreendida por muitos. O significado de Islã vem da raiz da palavra salam, que é paz, caindo por terra sem qualquer ato de hostilidade, de agressão, como muitos dizem. Muçulmano é todo aquele que é submisso a um único Deus, adora apenas a Deus. Então, os muçulmanos praticam o Islã como religião. Hoje, no mundo, mais de 25% da população mundial pratica o Islã. E desse total de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas no mundo, apenas 15% são de origem árabe, falam a língua árabe. A maioria, 85%, são muçulmanos e não falam a língua árabe e não estão em países árabes, caindo assim o dogma de que todo muçulmano é árabe. Isso não corresponde à realidade. O maior país islâmico do mundo hoje é a Indonésia, a título de curiosidade. Os muçulmanos creem em 6 pilares da fé e 5 pilares da prática. Pilares da fé é que nós devemos crer com os nossos corações. Crença num Deus único. Adoramos apenas a Ele, suplicamos apenas a Ele. Tudo nós necessitamos dele. Ele não necessita de nada. Ele sabe de tudo, é onisciente, sapientíssimo. Tudo além dele é criatura, e nós só adoramos o Criador. Crença nos anjos, que são criaturas de luz, sem livre-arbítrio, e obedecem a Deus em diversos assuntos. A crença nos profetas enviados por Deus, desde Adão, passando por Moisés, Jesus, e o último, que é Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles. O Alcorão cita 25 profetas, mas Deus enviou milhares de profetas que ensinaram as pessoas a adorar única e exclusivamente o único Deus. Todos, sem exceção, vieram com esse ensinamento. Então, nós, muçulmanos, seguimos na íntegra esses ensinamentos e o que eles passaram. Não adoramos os profetas, não adoramos a Jesus, não adoramos a Muhammad, e sim adoramos a Deus. E colocamos na prática, no dia a dia, o que esses professores nos deixaram de ensinamentos. A crença nos livros sagrados de Deus, nos seus originais. Nós cremos que Deus enviou os Salmos a Davi, enviou a Torá ao profeta Moisés, enviou o Evangelho ao profeta Jesus e enviou o último livro, que é o Alcorão, ao profeta Muhammad, que a paz de Deus estejam com todos eles. Porém, os livros anteriores se perderam. O único livro intacto hoje, sem qualquer adulteração, sem qualquer contradição, é o Alcorão. Não se muda uma única palavra, não se muda um único acento, é um único livro em todo o mundo, sem qualquer adulteração. Os outros livros se perderam e hoje não há os originais. Nós cremos nos seus originais e não nos atuais. Há o pilar do destino, que tudo que acontece em nossas vidas já está destinado por Deus, o dia que nós iremos nascer, o dia que iremos morrer, em que local, o que iremos ganhar, etc. É o destino que não se muda jamais. E isso alimenta em nós a paciência nas adversidades e o agradecimento na prosperidade, não nos rebelando, não nos desesperando, porque sabemos que tudo o que acontece é por ordem de Deus. A crença no dia do juízo final, no dia da ressurreição, quando seremos congregados para prestar contas, e aquele que as suas boas ações superarem as más terá o paraíso eterno como recompensa, e aqueles cujas ações boas serem inferiores às más ações terá o inferno como recompensa. Porém, não basta apenas crer nesses 6 pilares da fé. Nós devemos comprovar com prática no dia a dia e corroborar esses pilares anteriores. E aí vem 5 pilares da prática diária dos muçulmanos, ou anual, ou uma vez na vida. Quais sejam?
O primeiro pilar da prática é testemunhar que Deus é único e que Muhammad e todos os mensageiros anteriores eram seus mensageiros. O muçulmano e a muçulmana testemunham isso várias vezes no dia. Rezar 5 vezes ao dia, desde a alvorada até a última oração da noite, e isso para agradecer a Deus tudo que Ele nos dá de recompensas em nossas vidas. Num dia de 24 horas, nós tiramos aí 25, 30 minutos do nosso tempo para parar, esquecer tudo e se concentrar e falar com Deus, pois a oração é um meio de nós falarmos com o nosso Criador, e também alimenta em nós a diligência de não cometermos qualquer erro. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão que por certa oração coíbe a pessoa da obscenidade e do ilícito. Então, se eu rezei na alvorada, eu sei que eu tenho outra oração ao meio-dia e outra subsequente até a noite, isso alimenta em mim me afastar de qualquer erro, porque eu sei que vou me prostrar a Deus Altíssimo seja, e seria hipocrisia eu praticar um erro e depois querer ficar me redimindo junto a Ele. Então, tem vários benefícios as orações diárias. Outro pilar da prática é o jejum no 9º mês do calendário lunar, chamado de mês de Ramadã, onde da alvorada até o pôr do sol, durante 29 ou 30 dias, o muçulmano e a muçulmana, ele jejua, deixa de beber, deixa de comer, por uma ordem de Deus. Outro pilar da prática é o pagamento do zakat, que é um tributo que purifica os bens do muçulmano. Uma vez por ano, esse tributo é pago. E a peregrinação a Meca uma vez na vida. Ocorre que desses 5 pilares da prática, nem todos os muçulmanos irão praticar. O primeiro pilar, que é testemunhar a unicidade de Deus, todos irão fazê-lo. Bastando haver raciocínio, é obrigatório esse testemunho. O segundo pilar, as orações, a mesma coisa. Tendo raciocínio, eu sou obrigado a fazer a minha oração. A primeira coisa que eu serei questionado no meu túmulo é se eu rezei ou não, se eu deixei uma oração ou não. Por quê? Se eu não puder me prostrar, eu rezo sentado, deitado, rezo com os olhos, pois ainda há raciocínio. Então não há desculpas para não fazer as 5 orações. Já o jejum entra a questão da condição. Aquele que tem condição física e de saúde, ele é obrigado a jejuar. E aquele que não tem uma doença incurável, ele está isento da prática do jejum. Ele alimenta até um necessitado todos os dias por aquele jejum não realizado. O zakat, que é o tributo que corresponde a 2,5% do lucro líquido anual do muçulmano ou da muçulmana, depende de condição. Quem que paga esse zakat? Paga quem tem e recebe quem não tem, dando equilíbrio na sociedade, não havendo exploração. Pois aquele muçulmano ou muçulmana que depois de um ano não tendo dívidas e tem o equivalente a 85 gramas de ouro como medida, hoje, se convertermos em reais, daria 13 mil reais ou mais, seja em bens, seja em gado, em animais, seja no comércio, no estoque, etc. Passado um ano, ele tendo essa medida ou algo superior, ele tira 2,5% apenas e entrega diretamente na mão do muçulmano ou da muçulmana necessitado, invertendo assim as obrigações, criando um elo de empatia, de compaixão, de distribuição de renda e não explorando miseráveis que jamais têm condição para sua própria subsistência, ainda vai tirar deles para dar a outro. No Islã isso é pecado, não é permitido. A pessoa deve fazer aquilo que está de acordo com as suas forças. E a peregrinação à Meca é uma vez na vida para aqueles que têm condição física e financeira também. Se ele não tem condição de viajar até a Arábia Saudita, se ele não tem condição física, ele está isento dessa prática. Então, mostra o quê? Que a religião ela é fácil a todos. Não sobrecarrega ninguém acima das suas forças. Dá total condição a todos praticarem, seja alguns pilares, sejam outros, pois ela é abrangente, ela inclui toda a sociedade dentro da religião, não fazendo qualquer discrepância, não fazendo com que as pessoas se sintam constrangidas, não fazendo com que as pessoas se sintam
em uma condição de demérito ou algo do tipo, unindo as pessoas e não separando as pessoas, criando um elo de afetividade, criando um elo de harmonia, criando um elo de fraternidade. Como o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele diz que ele veio para aprimorar o bom comportamento. O bom comportamento que a pessoa deve ter em todos os atos da sua vida. E, para finalizar, esse grande mensageiro, ele diz que o verdadeiro muçulmano ou muçulmana é aquele cujas pessoas estão salvos do que a sua língua diz e do que as suas mãos praticam, mostrando que para eu estar dentro dos 6 pilares da fé, dos 5 pilares da prática, eu tenho que ter bom comportamento e quando alguém me agredir, quando alguém me injustiçar, eu respondo sempre com o bem e sempre com a palavra salam, paz. Que Deus abençoe a todos. Esse é o resumo básico dessa religião que é mal compreendida, porém é dever de todos buscar o conhecimento de quem pratica o Islã e não de buscarmos em fontes que não contêm verdade alguma e fontes que criam ódio, criam a separação e não a união entre os povos, que esse é o objetivo do Islã, trazer com que as pessoas se conheçam umas às outras, independente da sua nacionalidade, independente da condição física, independente da condição financeira, posição social, todos são iguais perante Deus, exceto no grau de fé, que só Deus sabe o que passa no coração de cada um. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.